Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora você acompanha as principais notícias dessa sexta-feira. E olha só, o exército israelense alertou hoje que empregará uma força sem precedentes na cidade de Gaza e exigiu que os moradores fujam para o sul depois de anunciar o fechamento de uma rota de saída provisória aberta 48 horas antes. As forças israelenses também exigiram que os moradores deixem a região em direção ao sul, após o fechamento de uma rota provisória de saída que havia sido aberta 2 dias antes. O alerta foi emitido pelo porta-voz militar israelense em língua árabe, Avichai Adrae, na rede social X. No texto, o militar pediu aos moradores que aproveitassem a oportunidade e se unissem às centenas de milhares de residentes da cidade que seguiram para o sul na zona humanitária. A tentativa de Israel de capturar a cidade de Gaza provocou indignação internacional, com o território já devastado por quase 2 anos de guerra e assolado por uma fome declarada pela ONU. Isso ocorre antes de uma ação planejada por vários países ocidentais, incluindo França e Grã-Bretanha, para reconhecer um Estado palestino na próxima semana em uma cúpula da ONU. As Nações Unidas estimaram no final de agosto que cerca de 1 milhão de pessoas viviam na cidade de Gaza e seus arredores. Israel afirma que centenas de milhares delas fugiram da maior cidade da faixa de Gaza. A volta de um dirigente do Hamas ao cenário público reforça a tensão após o ataque israelense em Doha no último dia 9. A aparição sinaliza que parte da liderança do grupo sobreviveu à ofensiva lançada pelo exército de Israel. Ghazi Hamad, um dos principais líderes do Hamas, apareceu em uma entrevista ao vivo no canal Qatar e Al Jazeera. Esta foi a primeira aparição de um funcionário de alto escalão do movimento islamista palestino a reaparecer desde o ataque israelense em Doha, no dia 9 de setembro. Segundo fontes próximas ao Hamas, Hamad era um dos 6 líderes do grupo que estavam no prédio alvejado por Israel. Também estavam no local Khalil Al-Haya, principal negociador do grupo, Khaled Meshal, seu ex-número 1, Zaher Jabarin, chefe da Cisjordânia, Bassem Naim e Taher Al-Nunu, membros do gabinete político. Um filho de Al-Haya supostamente morreu no bombardeio israelense, mas o Hamas afirma que ele ainda está vivo, sem apresentar nenhuma prova. Durante a entrevista, Hamad afirmou que no dia do ataque, o movimento islamista tinha começado a analisar a proposta americana quando cerca de 12 mísseis em menos de 1 minuto os atingiram. A liderança do Hamas chamou a investida de uma agressão traiçoeira contra o grupo e contra o Qatar. E a ONU alertou que o ciclo da água está cada vez mais imprevisível e extremo. A situação atinge setores como agricultura, energia, saúde, infraestrutura e economia. Entre inundações e secas, o ciclo da água está cada vez mais imprevisível e extremo e tem repercussões em cadeia sobre as sociedades. O alerta foi feito pela Organização Meteorológica Mundial das Nações Unidas, a OMM. Em uma coletiva de imprensa, a secretária-geral da organização, Celeste Saulo, alertou que os recursos hídricos mundiais estão submetidos a uma pressão crescente diante de uma demanda crescente e, em paralelo, se constata uma intensificação dos fenômenos extremos relacionados à água. O levantamento lembra que a mudança climática aumenta a variabilidade do ciclo hidrológico, favorecendo os fenômenos meteorológicos extremos. Como exemplo, aponta que em 2024, o ano mais quente já registrado, apenas 1/3 das bacias hidrográficas do planeta apresentavam valores normais, enquanto todas as regiões glaciais do mundo registraram perdas devido ao degelo. Por outro lado, a bacia amazônica, outras regiões da América do Sul e o sul da África sofreram uma grave seca, enquanto as condições foram mais úmidas do que o normal em outras áreas, especialmente em partes da África, Ásia e Europa Central. Este é o 3º ano consecutivo em que os cientistas registram uma perda generalizada de gelo em todas as regiões glaciais, equivalente a 450 gigatoneladas. Esta quantidade de água de derretimento adiciona aproximadamente 1,2 milímetros ao nível mundial do mar em um único ano, aumentando o risco de inundações para centenas de milhões de pessoas que vivem em zonas costeiras.
Segundo a ONU, 3 bilhões e 600 milhões de pessoas atualmente têm acesso insuficiente à água por pelo menos um mês ao ano. Até 2050, esse número pode ultrapassar 5 bilhões. E essa edição fica por aqui. Às 14 horas você acompanha mais notícias. Até lá!